Estamos aqui iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item de mesmo nome, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, esse texto que segue, ele nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza do reino de Deus e a condição essencial para compreendê-lo e participar dele. O novo nascimento. Através de 3 passagens interconectadas do Evangelho, somos conduzidos a uma jornada que revela a identidade central de Jesus, as expectativas messiânicas da época e o papel crucial de João Batista como precursor. Muito bem. No primeiro parágrafo, Jesus ele vai questionar seus discípulos sobre quem as pessoas e eles próprios acreditam que Jesus era. As respostas variam, incluindo figuras importantes do Antigo Testamento, como João Batista, Elias e Jeremias. Entretanto, Pedro, iluminado por uma revelação divina, como o texto fala, não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Ele reconhece Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa identificação de Jesus como o Messias e Filho de Deus é fundamental para a compreensão do reino de Deus, pois é ele o enviado para estabelecê-lo. No segundo parágrafo, Herodes ouve falar dos feitos de Jesus e ele fica meio que perplexo, associando figuras como João Batista, ressuscitado, ou Elias. Esta confusão reflete a dificuldade em reconhecer a novidade que Jesus representa. A menção de João Batista, a quem Herodes havia mandado matar, estabelece uma ligação com a figura profética que preparou o caminho para o Messias. E no terceiro parágrafo, os discípulos questionam sobre a profecia de que Elias deveria vir antes. Jesus confirma que Elias vira para restaurar todas as coisas, mas declara que Elias já veio e eles não o reconheceram e trataram como lhes aprouve, esclarecendo que ele referia a João Batista. Essa identificação é crucial, pois João Batista pregou um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, um chamado a uma mudança interior, um novo nascimento espiritual para se preparar para a vida do Messias e do reino de Deus. Então vamos iniciar logo esse estudo que tem muita coisa legal aí para a gente aprender. Vamos lá então. Jesus, tendo vindo às cercânias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Então Jesus, durante a sua peregrinação, quando ele estava nas vizinhanças dessa região de Cesareia de Filipe, ele resolve interrogar os seus discípulos. Ele queria saber o que os homens pensavam a respeito dele, ou seja, o que os homens achavam que Jesus era. Ele começa a indagar os seus discípulos. E aí eles respondem: dizem uns que és João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Então veja que as diferentes respostas dos discípulos, João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, eles estão refletindo a dificuldade que a humanidade da época tinha em compreender a verdadeira natureza e missão de espíritos elevados como Jesus. Para o Espiritismo, essa figura, ou essas figuras, poderiam ser vistas como espíritos que já passaram por diversas encarnações, alcançando um grau de evolução significativo e, portanto, sendo lembrados e associados a Jesus por suas qualidades e ensinamentos. Ou seja, João Batista, a crença que Jesus poderia ser João Batista encarnado
sugere uma semelhança percebida em sua missão, seu estilo de vida ou sua mensagem. João Batista foi um precursor de Jesus, pregando o arrependimento e preparando o caminho para o Messias. A ideia de que ele poderia ter retornado em forma de Jesus reflete a crença na continuidade da alma e na possibilidade de missões interligadas ao longo de diferentes vidas. No caso de Elias, que foi um grande profeta do Antigo Testamento, conhecido por seus feitos poderosos e sua ascensão aos céus em um carro de fogo, a expectativa de seu retorno antes da vida do Messias era comum no judaísmo. A opinião de que Jesus poderia ser Elias reencarnado se basearia na percepção de sua autoridade profética, seus milagres e sua ousadia em confrontar as autoridades religiosas. E Jeremias? Jeremias foi outro importante profeta do Antigo Testamento, conhecido por suas lamentações e suas mensagens de juízo e esperança. A associação de Jesus a Jeremias ou a outros profetas indica que algumas pessoas conheciam nele a figura de um enviado divino, um porta-voz de Deus, com a mesma autoridade e poder dos profetas do passado. E perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Aqui nós temos uma pergunta direta de Jesus, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro, ele quer saber o que o povão achava, né? O que o povão acha quem ele era. Depois ele interroga: vem cá, e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Ele está convidando a uma percepção mais íntima, mais espiritual da sua identidade. Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne, nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Veja que a resposta de Simão Pedro, reconhecendo Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, é vista pelo Espiritismo como uma intuição elevada, uma percepção espiritual que transcende a simples análise intelectual ou conhecimento sensorial. Jesus está enfatizando que a revelação a Pedro não veio da carne, nem do sangue, ou seja, não foi resultado de nenhuma informação obtida através dos sentidos físicos ou de raciocínio puramente humano e intelectual. Se fosse assim, outros discípulos ou mesmo pessoas que acompanhavam Jesus poderiam ter chegado à mesma conclusão com base nos seus ensinamentos e milagres. A afirmação de Jesus: Mas meu Pai que estás nos céus, aponta para uma fonte de conhecimento que transcende o plano material. Meu Pai que estás no céu representa a inteligência suprema, Deus, a fonte de toda a verdade. A revelação a Pedro é, portanto, vista como uma comunicação de ordem espiritual. Veja, a pergunta que Jesus ocorre após um tempo significativo de convívio com os seus discípulos, durante o qual eles presenciariam seus milagres e ouviriam seus ensinamentos, se a compreensão da identidade de Jesus fosse puramente lógica, era esperado que outros tivessem chegado à mesma conclusão. O fato de a revelação ser dada especificamente a Pedro é reconhecida por Jesus como vinda do Pai,
sugere que uma intervenção espiritual direcionou essa resposta a ele. Ou seja, sua origem é atribuída por Jesus a uma fonte divina. Quem? Meu Pai que estás nos céus, transcendendo a capacidade humana de conhecimento. Ela se alinha com a compreensão espírita da intuição como uma forma de comunicação e despertar espiritual. A profundidade da afirmação de Pedro revela uma compreensão da natureza espiritual de Jesus que vai além da análise superficial. Esse contexto sugere que essa revelação não foi um simples raciocínio lógico, mas um insight espiritual específico. Ou seja, uma comunicação direta de Deus com Simão Pedro. Então é importante a gente falar sobre essa faculdade da intuição no Espiritismo, né? Que é uma comunicação espírito a espírito. O Espiritismo ele vai nos ensinar que os espíritos podem se comunicar entre si e também influenciar os pensamentos dos encarnados através da intuição. Essa comunicação ocorre em nível mais sutil, de espírito para espírito, sem a necessidade de palavras ou sinais físicos. Ele está relacionado também com o despertar da consciência. A intuição ela é vista como um despertar da nossa consciência para verdades que já residem no espírito, adquiridas em experiências passadas, ou seja, em reencarnações ou transmitidas por espíritos mais elevados. Isso tudo está relacionado a uma sintonia vibratória, ou seja, a capacidade de receber intuições elevadas está ligada ao nível de evolução moral e à sintonia vibratória do indivíduo. Espíritos mais puros e bem intencionados estão mais aptos a captar as inspirações do plano espiritual superior. Então, para o Espiritismo, Jesus é o espírito mais elevado que já encarnou na Terra, um modelo de perfeição moral a ser seguido pela humanidade. Ele não é visto como um Deus único encarnado, mas sim como um espírito puro que alcançou a cristandade, um estado de evolução máxima acessível a todos, através de inúmeras existências dedicadas ao amor e ao bem. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Então veja que esse segundo parágrafo, ele traz, né, o relato de Herodes sobre Jesus e as diferentes opiniões que circulavam a respeito dele, e a gente pode interpretar melhor esses conceitos à luz do Espiritismo. Primeiro, a gente percebe no texto uma confusão sobre as identidades e a reencarnação, né? A crença de que João Batista havia ressuscitado reflete a dificuldade daquela época em compreender o princípio da reencarnação. As pessoas associavam as grandes manifestações espirituais a figuras conhecidas do passado, sem entender que o espírito de João Batista poderia ter retornado em outra roupagem carnal, com outra identidade. Da mesma forma, a menção a Elias ou outros profetas indica a percepção de que Jesus possuía uma missão divina e um poder espiritual semelhante ao de grandes vultos do passado.
Entretanto, essa interpretação não levava em conta a individualidade e a missão específica de Jesus. O texto também fala sobre o desejo de Herodes de ver Jesus. Esse desejo ele era impulsionado pela curiosidade de tantas notícias extraordinárias e pela inquietude gerada pela possível identidade de Jesus com João Batista, a quem ele havia mandado executar. Ele não buscava compreender a mensagem de Jesus, mas sim satisfazer sua mera curiosidade e dissipar suas dúvidas de forma superficial. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. E assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Veja que aqui, primeira coisa que a gente tem que entender é o que tem a ver essa transfiguração, né? A transfiguração de Jesus é um evento narrado nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, onde Jesus se manifesta em glória divina a 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E o que vai acontecer nessa transfiguração? Jesus levou os 3 discípulos a um alto monte e, enquanto eles oravam, a aparência de Jesus se transformou. Seu rosto brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Apareceram também Moisés, representante da lei, e Elias, representante dos profetas, conversando com Jesus. De repente, uma nuvem luminosa os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, e quem o comprazo, escutai-o. Os discípulos ficaram atemorizados e caíram com o rosto em terra. Jesus os tocou e disse para não terem medo. Ao levantar os olhos, viram apenas Jesus sozinho. Então esse evento, ele ocorreu em um momento em que Jesus começava a falar sobre o seu sofrimento, morte e ressurreição. A visão da glória divina serviu para fortalecer a fé dos discípulos e prepará-los para os eventos difíceis que viriam. Então, a resposta de Jesus sobre Elias já ter vindo e a subsequente compreensão dos discípulos são vistas pelo Espiritismo como uma confirmação da doutrina da reencarnação. João Batista não seria apenas alguém semelhante a Elias, mas o próprio espírito de Elias em uma nova existência terrena, cumprindo a profecia e preparando o caminho para o Messias. A transfiguração com a presença de Elias desencarnado corrobora a ideia da sobrevivência do espírito e a possibilidade de suas manifestações, ligando as diferentes existências de um mesmo ser espiritual. Quando ele fala a expressão filho do homem, era um título que Jesus frequentemente usava para se referir a si mesmo. Ele tem raízes no Antigo Testamento, especialmente no livro de Daniel, onde descreve uma figura messiânica que recebe poder, glória e um reino eterno. No entanto, no uso de Jesus, o título também carregava conotações de humildade, humanidade e sofrimento. Jesus acabava de explicar aos seus discípulos que Elias já havia vindo na figura de João Batista, mas que as pessoas não o reconheceram e o trataram como quiseram. Ele estava estabelecendo um paralelo entre o destino de João Batista e o seu próprio,
João Batista foi preso, torturado e decapitado por Herodes. E ao dizer, é assim que farão sofrer o Filho do Homem, Jesus estava profetizando que ele também seria rejeitado, incompreendido, maltratado e eventualmente morto pelas autoridades e por parte do povo. A maneira como João Batista sofreu, prisão injusta, violência e morte, era um prenúncio da maneira como Jesus também iria sofrer. Então, quando a gente analisa os três fragmentos em conjunto, emerge a compreensão de que a afirmação ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo não é uma mera declaração isolada. Ela está intrinsecamente ligada à identidade messiânica de Jesus e ao chamado radical à mudança da mente e coração anunciado por João Batista. O estudo a seguir se aprofundará nessa intrincada relação, explorando como a revelação da identidade de Jesus e a mensagem de transformação de João lançam luz sobre o significado e a necessidade do novo nascimento para a experiência do reino de Deus.